La distancia nos separa. La radio nos une. RDN con los 5 sentidos. Nos escucha a través de la página de rdn.pe. Ya está con nosotros el profesor Deriva Bueno, técnico de la selección peruana de fútbol. ¿Qué tal, profesor? Buenas noches. Buenas noches, é gosto muito grande, não, de poder participar com todos vocês, uma satisfação, graças por la invitação, pelo convite. A mim me encanta falar sobre futebol, sobre a seleção e será muito bueno. Y veníamos hablando un poco de cómo se estaba manejando toda esta planificación del fútbol femenino que pues se encontraba en un ascenso importante y que lamentablemente por esta cuarentena ha tenido que frenar e incluso Sí. algunos clubes han tenido que parar con esos equipos como en el caso universitario, pero queremos saber exactamente desde el lado de la federación, ¿qué es lo que le ha comunicado a usted? Assim, nós outros estamos trabalhando, não? Eu cheguei acá foi 16 de março, quando nós saímos da Argentina com a seleção sub-20, e aí pensou todo o problema da pandemia, e já não pudemos mais frequentar a Videna, trabalhar como normalmente nós outros hacíamos todos os dias. Pero eu continuei falando com as chicas da sub-20, fazendo algumas videochamadas com elas para reforçar, não? Até porque vimos de uma competência importante analisar os jogos, dar continuidade, não, a todo o trabalho que estamos fazendo com a sub-20, até porque também teria como 8 chicas, mais ou menos como 8 chicas que de la sub-17 que estavam em la seleção sub-20 também, e essas chicas seguiriam na sua competência da sub-17 que será agora em novembro. E com a seleção maior, eu procurei fazer um grupo que eu hecho, não? Peguei eu tenho minha base de dados acá, peguei todas as chicas que passaram pelas convocatórias de 2019 e 2020, criei um grupo, e aí, através desse grupo, eu estou falando com elas, fazendo algumas charlas, trazendo charlas sobre alimentação. Eu falei com um amigo do Brasil que trabalha com análise de desempenho e também tive uma charla com elas, para que nós outros trabalhamos enquanto não podemos estar dentro da cancha, não? A federação, o que nós outros sabemos é que eles estão promovendo todo o protocolo de saúde para que as seleções empecem a trabalhar, e enquanto isso não se passa, as coisas vão se quedar dessa maneira, pero eu sei que eles estão trabalhando para que as seleções vão a treinar sem nenhum problema, pero sempre com toda a segurança possível. Claro, profe, eso es en el tema de las selecciones, ¿no? Pero ¿usted sabe algo sobre cómo, si es que existe la posibilidad de que se retomen el torneo? Porque sabemos que al ser por regiones quizás va a ser un poco más de tener más controlado, ¿no?, el torneo. ¿O existe la posibilidad de que se plantee uno nuevo, reformarlo? ¿Cómo ve el tema por ahí? A ideia, na verdade, para esse ano seria ser um torneio com mais qualidade do que foi feito ano passado, não? Já estava tudo programado, algumas coisas importantes como liberação de chicas de estrangeiro para jogar nessa competência. Eu creria que seria uma competência do mesmo, se não do mesmo nível do ano passado, pero melhor, não, com nível melhor de jogos também, para que o futebol feminino de uma maneira cresça, não, e não se pare, porque eu penso que nós outros tivemos um avanço muito grande em 2019, não? E teríamos que avançar nisso. E a federação sabe disso, porque ano passado também ia ser feito o esforço de fazer os jogos, as finais no campeonato nacional, no estádio nacional, com um grande público, e isso motivou, não, a ser uma competência melhor para esse ano. Pero infelizmente se passou tudo isso, já? Então agora o que creio eu, tudo tem que ser feito de uma maneira mais tranquila, com bastante segurança. Primeiro, estão
haciendo la Copa, la Liga 1 de varones, que creio que empieza agora em julho, não? E partindo disso, as competências maiores indo à frente e as coisas se tornando bem hechas e não tem nenhum problema. E eu creio que também a competência feminina também poderá avançar também. Não creio que do mesmo modo que se planejaria para o ano todo, porque teria umas festas mais grandes, não assim. Inclusive, eu sentei junto com o Guilherme, que é a pessoa que coordena o torneio, e tratamos os calendários de las festas da seleção maiores e sub-20 para que não confrontasse com as festas da competência. Mas seria um campeonato mais largo. Então, eu penso que nesse formato vai ser quase que impossível acontecer essa competência, porque necessitaria de tempo, não, para que as festas sejam colocadas em prática. Pero eu creio que a federação vai fazer todo o esforço para que, por lo menos, uma competência que seja um pouco mais simples, as chicas possam ter e avançarmos, e seguirmos avançando, na verdade, não regressarmos atrás, seguirmos avançando, que o futebol feminino acá continue se desenvolvendo. Doriga, buenas noches. Bueno, a propósito del español-portugués, que me encanta muchísimo cómo lo entrelazas acá en la entrevista, llegas luego de estar en la selección de Brasil, luego de Francia, ¿no? De Mundial con la Sub-20, para hablar un poquito más del tema de la selección, un poquito desligándonos del fútbol peruano femenino. ¿Qué puedes encontrar en todo ese tiempo que has estado acá en Perú con la selección de Perú, de las jugadoras, a diferencia de las seleccionadas de Brasil? Ya, bueno, yo tento hablar un español, ¿no? Pero muchas veces las palabras yo creo que me escapam y ahí entra una palabra portugués. Yo creo que me gusta muchísimo. Se entiende, se logra entender a la perfección, claro. Muito bom. As pessoas que estão me escutando me perdoam, não, porque muitas vezes se passa. Já? Não preocupe. E aí eu hablo isso com as chicas também, porque é importante. Para mim, hoje, eu sou a única pessoa que estou trabalhando acá que não hablo o espanhol perfeito para que elas entendam. Pero a partir do momento que se convive, elas acabam entendendo. Uma coisa que que tem uma diferença, na verdade, por conta de toda a estrutura, na verdade. Não é a diferença, muitas vezes, não se torna de persona para persona, muitas vezes em questão de estrutura. O futebol no Brasil, hoje, está muito mais desenvolvido do que acá. Mas também teve um tempo atrás, e eu me recordo, por exemplo, que eu pensei na seleção de Brasil, sub-20, em 2014. Pelo de 2014 até 2018, muitas coisas se passaram dentro do futebol feminino no Brasil. Coisas, por exemplo, que eu não teria em 2015 no Sul-Americano, que eu fui em Santos, e nós outros fomos campeões. Pero em 2018, já no Equador, nós outros já teríamos mais equipamentos, tecnologia. Por exemplo, só para que vocês tenham uma ideia, e eu penso que isso é importante para fazer uma comparação. Quando eu pensei na seleção, nós outros não frequentávamos a Granja Comari. A seleção sub-20 feminina e sub-17 feminina, e nós não podíamos entrar na Granja Comari, no centro de treinamento do Brasil. Porque o centro de treinamento do Brasil era único e exclusivo para os varões, para os homens. E algumas vezes para a seleção feminina maiores. Tanto que o tempo de alocação de la granja era de 30%. A partir de 2017, entrou pessoas distintas aí e entenderam que as seleções todas devem estar frequentando o seu treinamento, pero em festas distintas, não? E aí nós outros passamos a usufruir de todo o benefício, por exemplo, que a seleção maior de varões usa em relação à tecnologia, e também a seleção sub-20 e a seleção sub-17 feminina, sem nenhuma distinção.
usávamos as mesmas canchas, o ginásio, o restaurante. Eu, por exemplo, me quedava no mesmo departamento onde o Tite se quedava por um período dele. Então, assim, não havia diferença nenhuma. Passou a se tratar a seleção de uma maneira igual. Pero isso demorou um tempo para acontecer. Então, assim, acá, eu penso que nós outros estamos avançando com isso. É importante seguir em frente, é importante não regressar atrás, não? Porque desarrollo, eu entendo que você inicia, faça uma avaliação do que está sendo feito. Se é uma avaliação boa, não tem sentido regressar e em pensar de novo, porque sempre você vai estar regressando a tempos atrás. E aí você não desarrolla nunca. Você vai passar 10, 20 anos buscando um desarrollo e você não consegue desarrollar, não? Em relação às chicas, é o que eu vejo, o que eu miro, não? Em relação a atletas, a diferença é a questão que as chicas do Brasil se sobrevivem, por exemplo, jogando futebol. E as chicas acá, infelizmente, todavia isso não passa. As chicas têm que ter uma jornada de trabalho de 8 horas, por exemplo, por dia, e treinar nos seus clubes pelas 8 da noite durante 3 vezes na semana. Hoje em dia, no Brasil, por exemplo, as 2 ligas que tem do Campeonato Brasileiro, todas as equipes têm uma programação de treinamento de todos os dias, por la manhã e por la tarde. Então, por isso que a seleção brasileira ela acaba tendo um melhor resultado, por exemplo, do que as outras seleções, porque as chicas treinam mais. Tem qualidade nas nossas chicas acá. As nossas chicas acá têm qualidade. O que necessitamos delas é que elas tenham mais tempo de treinamento para que se preparem melhor. Não somente fisicamente, mas também tenham mais vivência dentro da cancha, jogando contra buenas jogadoras, contra buenas equipes, contra buenas seleções. Sí, justamente eso que usted menciona, el nivel que tienen las chicas, se ha podido ver, al menos en los partidos que ha visto más la gente que ha sido en los Juegos Panamericanos. Las chicas han mostrado buen nivel, si bien es cierto, los resultados no acompañaron, pero demostraron mejoras, ¿no? Que quizás mucha gente no se esperaba y sorprendió a bastantes. Justo usted que menciona que esto es una evolución, que no va a pasar de un día para el otro, que la federación invierta más en el fútbol femenino. ¿Usted qué cree que tiene, o sea, cómo le explico? Hay jugadoras que ya están jugando en el extranjero, ¿verdad? Sí. Caso de Fabiola Herrera en Colombia, Mario Sánchez también que está en Colombia, Perina Núñez en España, Maca López en Brasil. ¿Usted cree que estamos encaminados? Entonces, hay chicas que pueden ya salir a jugar en el extranjero, ya poder vivir de esto, ¿no? Sí, Stephanie Torres también. Si hay algunos más que se me han escapado sus nombres. Sí, que está no Brasil também jogando um campeonato brasileiro. Não está jogando agora, ahorita, não? Pero claro. Está allá. O que passa é assim, você estava falando dos Jogos Pan-Americanos, por exemplo. Ayer na noite, nesse horário mesmo, eu estava mirando a partida nossa contra Panamá. Mirei já todas as partidas, não? Se você mira, por exemplo, o jogo de uma maneira geral e saca o resultado, porque assim, claro, não tem dúvida que eu, como treinador, queria ganhar todos os jogos de los Pan-Americanos. Pero o que passa é que nós outros fizemos muito, pero faltou muito todavia para chegarmos ao nível, por exemplo, de jogarmos uma partida de 90 minutos na intensidade que se jogou contra a Argentina, que se jogou contra a Costa Rica, não? Que foram as 2 primeiras fechas, que infelizmente por toda a estrutura que as chicas não estavam treinando, não? Porque trabalhavam durante o dia e nós outros reuníamos elas à noite, como podíamos para que elas também tivessem oportunidade de estar. Então, outras situações, por exemplo, enquanto chicas nuestra estiveram 2 anos, 3 anos, lejos da seleção, nesse processo dos Pan-Americanos, as outras chicas da Argentina, da Colômbia, do Panamá, da Costa Rica, estiveram disputando eliminatórias, estiveram disputando jogos amistosos com sua seleção, e as nossas chicas
jogando o campeonato peruano no nível que se jogava há 1 ano, 2 anos atrás. Então, assim, ó, como você pode melhorar isso? Se você mirar o juego, tirando o resultado e mirar as chicas, você vai mirar que as equivocações que tem de las chicas são tomadas de decisões equivocadas. Não são que eles não sabem jogar futebol, não são que eles não tenham um bom domínio, que eles não enxerguem um lance, por exemplo, no jogo. Não, são tomadas de decisões. Por quê? Porque as tomadas de decisões está muito em você vivenciar mais vezes a situação. Pero, infelizmente, por toda a estrutura que se passa, não, dos clubes, de não promoverem las chicas a condição de ter uma vida profissional, já chega na hora de uma partida, elas acabam se equivocando. Então, se é possível melhorar, e eu vejo assim de uma maneira tranquila que se pensarmos um trabalho agora, como já estamos, não, na verdade não vamos em pensar, o trabalho já está há mais de 1 ano sendo realizado, e buscarmos nos organizarmos para a próxima Copa América, por exemplo, eu creio que é possível nós outros chegarmos dentro de uma possibilidade muito grande de buscar una vaga para un mundial. Ok, profesor, la verdad que el tiempo nos ha quedado muy corto, entendemos como conclusión, porque más o menos es lo que ha ido diciendo, que dentro del cuerpo de todos los que integran la selección femenina de fútbol hay una mentalidad positiva, digamos, no hay tanto temor de por ahí comenzar a entender cómo lo van a hacer también en la liga masculina, por lo que nos han venido detallando. La federación está planificando esto como estamos haciendo nosotros por medio de reuniones virtuales. Así que, bueno, muchas gracias por estar con nosotros y solamente si tienen algunas palabras para las chicas justamente que nos pueden estar viendo, de repente algunas sí tienen algún temor de practicar por ahí otra vez el fútbol, por este mismo tema del contagio, de repente no está la planificación necesaria en el rubro de la salud. Não, eu creio que assim, a hora, na verdade, é um momento de... Claro, todo mundo gostaria de que a vida se tornasse normal, não? Pero por um momento agora isso não é possível. E o que eu hablo sempre com as chicas é assim, para que elas tomem os cuidados, não sejam desobedientes, por exemplo. Agora cá, ahorita, nós outros temos que ser obedientes, não? As informações, aos procedimentos que o governo, que o Ministério da Saúde, que onde nós outros trabalhamos nos impõe, para que nós outros tenhamos saúde para poder jogar futebol. Já? Eu creio que daqui a pouco isso vai terminar, as coisas vão melhorar, as chicas vão voltar a treinar juntas, em seus clubes, e as coisas vão se normalizar. Então, e para que não desistam, não se quedam temerosas porque o que vai se passar daqui para frente. Seguro que a federação vai ser o melhor para que as chicas continuem tendo suas oportunidades, não somente nas suas competências, em clube, mas também na seleção. Mas também é importante os clubes. Os clubes também têm que entender que o desenvolvimento do futebol feminino depende muito dos clubes, não depende só da seleção. Depende da seleção quando as chicas estão dentro da seleção, mas quando eles estão fora, depende do clube. Así es, muchísimas gracias, profe. Ahora esperemos que los clubes también se pongan la camiseta y apoyen como se merece. Ha sido un placer, un gusto tenerlo acá en el programa, profesor. No, gracias. Cuando quieres. Hasta luego, muchas gracias. Abrazo, Gracias, un abrazo. profe, cuídese. Gracias.